No ritmo de vocês, vão chegando. Quem quiser abrir as câmeras para que eu possa vê-los. Sejam bem-vindos. Oi, Fernanda, bem-vinda. Sua primeira vez aqui. Como é que foi começar assim hoje? Uma delícia. Muito obrigada aí. Boa noite a todos. Seja Foi muito bom bem-vinda. começar assim. Para vocês, gente, como é que foi começar? Sem tanto estímulo? Foi difícil voltar. Uhum. Hoje eu montei a nossa aula em cima do trecho de um livrinho aqui, que é Consciência, a chave para viver em equilíbrio do Osho. Peguei só um trechinho dele para a gente conduzir a nossa prática, depois eu mando a capinha para vocês lá no grupo. Esse livro é muito interessante, é a forma como o Osho aborda esse conceito de consciência. E se a gente for pensar em consciência, de todas as aulas que a gente já teve aqui, a gente já trabalhou consciência de todas as formas, né? Oi, Andréia, a gente já Oi. trabalhou, bem-vinda, a gente já trabalhou consciência corporal, sensorial, mental, emocional. A gente já trabalhou diferentes níveis de consciência. E o que o Osho traz nessa obra e eu quero trazer de prática para a gente hoje é a gente ampliar dentro da nossa experiência pessoal o que a gente entende por consciência. Então, quando eu falo para vocês, movimentem o corpo com consciência, abra os olhos com consciência, o que que isso significa? Como vocês interpretam essa consciência? Alguém se habilita? Já vou trazer um É, exercício aqui. Vou falar, Fernanda. seria diminuir ali o volume do automático? Legal. O que que é diminuir o volume do automático, Fernanda? O que que é não estar no automático para você? Fazer com mais atenção. Eu acho que é Hum, prestar atenção, estar atento ao movimento, né? Quando você fala, mexer as mãos de forma consciente. Eu entendi que é eu prestar atenção, eu estar atenta ao movimento de abrir as mãos, de mexer, né? E aí esse movimento automático seria um movimento involuntário, né? Então, quando você fala abrir as mãos, talvez a gente iria no movimento automático, involuntário ali, de qualquer forma, não prestando atenção. Pelo uhum, menos isso foi o que eu entendi. legal. É estar presente, né, Aline? Também, né? Que a gente pode definir de várias maneiras, mas estar consciente daquilo que você está fazendo naquele exato momento. Uhum. E Haroldo? Completando, você está eu me entendo escutando, Aline? Tô, Zique. Vamos só ouvir o Haroldo aqui rapidinho? que, Pode falar, Haroldo. que eu entendo o, o consciente que você está falando o que a gente está fazendo o, presta atenção que o que a gente está fazendo o aqui agora, sabe? Tá, tá focado no, no hoje que que está acontecendo no aqui agora. Uhum. Muito bom, Haroldo. Sigrid? Eu ia falar o que o Haroldo acabou de falar. Alguém mais?
A gente pode pensar em vários níveis, né, de consciência. Por exemplo, talvez vocês consigam ter consciência de vários detalhes aí onde vocês estão agora, detalhes do ambiente, do espaço físico. E eu vou convidar vocês, a prática, a ideia hoje é todo o exercício ser prático mesmo. Então, dá uma olhadinha em torno, observa o ambiente de vocês. Se quiser virar, olhar, mas é um movimento consciencial. Façam isso com consciência. A gente pode ir concluindo. E vocês pegaram caneta e papel? Pegaram? Anotem, por favor, como vocês se sentiram emocionalmente. E aí a pergunta por trás disso é: vocês perceberam como vocês se sentiram emocionalmente? Ou vocês só observaram o ambiente? Observei o momento presente, né? Que tentar observar. Mas eu emocionalmente não senti nada, mas observei o que está em Uhum, volta. uhum. Enquanto você observava o que estava em volta, você estava consciente de como você se sentia internamente? Sim, porque eu estou buscando. Legal. Quem conseguiu anotar alguma emoção específica, alguma percepção enquanto fazia esse movimento tão simples? Eu, eu Pode falar, consegui Haroldo. notar, Aline, me senti, me, me senti muito bem, em paz. Uhum. Obrigada, Haroldo. Alguém mais? Eu Sigrid? me senti bem por estar revisitando questões que eu não estava percebendo, prestando atenção no dia a dia, e principalmente as coisas afetuosas. Hum, olha, que incrível, gente. Um exercício de poucos segundos, hein? Acho que esse é o exercício mais rápido que a gente fez. Alguém mais? Eu, alguém vai Pode falar? falar. Não, pode falar, Fernanda. Tá. É, eu não, eu não percebi emoção, assim, eu não observei a emoção. Eu acho que eu fiquei muito no observar o ambiente. Uhum. Legal. Alguém mais? Para mim foi exatamente como a Fernanda relatou. Quando você pediu para observar o entorno, é como se eu tivesse observado fisicamente, mas a minha emoção, esse lado, eu nem percebi, porque ela não me incomodou, mas eu não tive consciência da minha emoção. Como Uhum. ela não atrapalhou, Olha que legal isso, gente. Isso é autoconhecimento, hein? Imagina, a gente está andando, vou pegar um cenário hipotético aqui. A gente está andando num parque ou num lugar onde uma viagem, você está indo para turistar, aí você vê uma loja, você vê uma floricultura, você vê uma paisagem, você vê um elemento ali que vai representando a cultura, as características daquele lugar.
Você está percebendo o espaço em torno de você, você percebe as pessoas, os carros, talvez o vento. Você está ali, presente, com toda a realidade em torno de você. Mas o que que acontece quando vamos talvez tentar entender a consciência pela falta de consciência, ou como a Fernanda trouxe, o estar no piloto automático, automatização, né? Se eu estou num ambiente, eu percebo o ambiente, mas eu não tenho autopercepção de mim, se uma pessoa não me vê atravessando a rua e fecha o carro em mim, eu me assusto, eu me exalto, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo, eu posso ter uma experiência de choque. Da mesma forma que se eu estou andando no lugar e uma pessoa diz algo que não é do meu agrado, né, me traz um mal-estar, um constrangimento, um sofrimento. O que o Osho vai trazer para a gente aqui é que o sofrimento, o estado de sofrimento emocional, mental, físico, seja o que for, ele se torna um sofrimento, né, e nos domina e passa a direcionar a nossa vida quando nós não estamos conscientes. E se eu consigo perceber como eu me sinto na hora que eu sinto quando aquilo aconteceu? E se eu estou numa viagem, fui surpreendida por algo que eu não queria que acontecesse, o meu cartão foi clonado, bloqueou, eu fui assaltado, o meu hotel não fez a minha reserva. Estou pegando um cenário bem comum, tá? Que talvez todos nós em algum momento fez uma viagem, passou por uma dor de cabeça. Se a minha resposta emocional está muito inconsciente, eu vou responder de acordo com o que eu sinto. Se eu estou emocional, se eu estou triste, eu vou olhar o meu ambiente de uma forma melancólica. Se eu estou alegre, reverente, conectada, eu vou trazer um estado de bem-estar e de conexão com o ambiente onde eu estou. Mas e a minha consciência? A minha consciência está consciente, né, das minhas emoções? Quando eu estou consciente, eu tenho consciência de que eu estou consciente? Olha que legal isso. E aí, ó, próximo movimento para vocês. Vocês estão conscientes da sensação que é encostar as costas na cadeira, na poltrona ou no chão? Então, os exercícios de trazer consciência, às vezes são movimentos muito simples, né? Eu tenho consciência do que eu como, são os exercícios que a gente já fez aqui várias vezes. Comer com consciência. Eu começo a presenciar, a testemunhar, a estar. E se eu estou, o sofrimento, ele se desfaz, aquele incômodo, ele diminui. Né? Naturalmente, um estado de paz, ele passa a coexistir comigo. Né? A minha consciência está em paz. Isso faz sentido para vocês? Faz. Vamos usar ainda papel e caneta, mas agora eu vou conduzir vocês por diferentes estados de consciência e de percepção. Não são exercícios novos, vocês já fizeram eles antes, mas com essa informação agora. Por quê? Porque estar consciente é estar no aqui e no agora. Só que vocês vão ser surpreendidos. Pelo quê? Pelos pensamentos. Nossa, ela falou isso, de repente eu lembrei de uma viagem. A Aline está lá falando sobre um exemplo de estar consciente ou de ser movido por uma emoção. Aí eu lembrei que eu fui para Monte Verde, que eu fiz uma viagem, que eu fui assaltada. Tá vendo? O pensamento ele vai e é natural ele ir. Só que lembrando, nosso grupo é o grupo do pausa com gentileza. Então, ao longo desses exercícios, se a consciência for, traga-la gentilmente. É o exercício. O exercício, às vezes, é ir e voltar, porque o exercício é sustentar essa consciência. Só que como a gente não está 100% habituada a ela, às vezes a gente só consegue um instante de consciência. De novo, vocês conseguem perceber a sensação de temperatura da roupa em contato com a pele de vocês? Vocês estavam conscientes disso antes ou passaram a estar agora? Quem usa óculos, ter consciência do óculos, né? A sensação do óculos em contato. Para alguns já usa óculos tanto tempo que nem percebe que está de óculos. Pequenos movimentos, pequenos exercícios, tá? Então, eu vou convidar vocês agora a fecharem os olhos. E a gente vai fazer um exercício de silêncio.
Nós vamos ficar exatamente 5 minutos em silêncio. Talvez eu emerja aqui em alguns instantes só para ajudar a voltar, mas são 5 minutos de silêncio. Vocês podem usar a respiração como âncora. Como assim, Aline? Eu estou ali parado? Para que eu possa sustentar esse estado de presença, eu observo a minha respiração, tá? Então, iniciando 5 minutinhos. Se você for arrastado pelo seu pensamento, por uma distração, por um diálogo mental, retorne a consciência à sua respiração. A gente vai concluir o exercício.
Conforme vocês forem retornando, retornem com consciência. Presencie o retorno. Abram os olhos com consciência, movimentem-se com consciência. Caneta, papel. E vocês vão fazer o seguinte. Primeiro ponto, não julgamento. Eu vou querer que vocês façam o seguinte, que vocês anotem no papel os pensamentos que vieram. De uma forma livre, espontânea, a gente não vai ler, tá? Anotem. Ah, mas eu pensei uma coisa muito estranha. Anote. Sem julgar, categorizar que o pensamento era bom, era ruim, era certo, errado. Anote se vieram pensamentos. Pode resumir numa frase, uma palavra. Quantos pensamentos diferentes você conseguir identificar? Eu vou contar um pensamento meu, 2. Um pensamento foi: será que o Arthur dando aula na sala do lado, eles escutam e está atrapalhando a prática deles? Segundo pensamento: nossa, como o tempo está passando rápido. Eu nem vi os 5 minutos. 2 pensamentos que eu identifiquei. E aí, se alguém quiser partilhar sobre a prática ou sobre o pensamento, fiquem à vontade. Talvez algo que vá contribuir, trazer para a gente uma reflexão, um insight. Eu tenho tentado muito, depois que eu tive dengue, aquele negócio todo, eu não tinha ânimo para algumas coisas. Eu tenho trabalhado muito o silêncio na minha vida. O que acontece? A gente está muito envolvido em redes sociais, televisão. Então, eu sempre parei muito e esquecia de tudo. E agora, nesses 5 minutos, eu tentei, mas no final voltei. A minha luta contra a televisão, porque hoje está bombando as notícias e tal, né? A rede social. Então, eu consegui, eu acho que talvez uns 4 minutos, me isolar, né? Mas no finalzinho, a minha briga contra a televisão, contra a rede social, sabe como é que é? Então, eu estou tentando trabalhar muito isso, porque a gente vive, pega o celular e é muita informação, é muito barulho. E a gente precisa de contemplar o silêncio, né? Dar essa parada. E eu estou fazendo esse exercício comigo, mas é uma luta. Mas eu vou conseguir. É muito engraçado que são apenas 5 minutinhos, né? Que a gente fica e os pensamentos, mais um que ficou bem recorrente, como a gente estava falando, o que que é a consciência, né? Eu comecei a pensar, né? Que onde há consciência, há vida. Porque se eu tenho consciência que essa comida, essa coisa vai me fazer mal, eu tendo consciência, eu não vou me alimentar disso que me faz mal. E qualquer outra atitude na nossa vida. Então, resumindo, consciência é vida, né? Se eu tenho consciência,
do que eu devo fazer, o que é bom para mim, então eu vou ter saúde, eu vou ter vida. Então, resumindo, eu acho que consciência é vida, né? E, por exemplo, se eu tenho consciência da minha origem, da origem de todos os meus irmãos, familiares e pessoas, a humanidade em si, né? Então eu vou ser uma pessoa mais compassiva, porque eu sei que todos nós temos a mesma origem e cada um está aqui experienciando alguma coisa que talvez não é fácil, muitas vezes a gente encontra barreiras, né? Então, quando eu tenho essa consciência, né, da minha origem, da origem da humanidade, eu me torno uma pessoa mais amorosa, mais compassiva. Então, resumindo tudo isso, né, indo mais profundamente, o que é consciência, eu acho que consciência é vida. Bom, não sei se ficou claro. Obrigada, Dorinha. Cacheta. Eu vou só fazer uma fala aqui na fala do Cacheta. Cacheta, que tal em vez de existir uma briga em uma batalha contra a TV e o telefone, exista uma lembrança, uma consciência de que você está ali quando você está na rede. E o estar na rede pode se tornar um exercício, porque se eu estou aqui, né, entrando em contato com um monte de estímulo, agora eu vi uma foto, eu vi um evento, eu vi uma pessoa, como eu me sinto? Né? Quando eu vejo essa matéria, essa notícia, ela é boa, ela é ruim, né? Na minha percepção pessoal, como que eu me sinto? Essa matéria me deixa agitado, me deixa com medo, me deixa ansioso, me deixa irritado, né? Como que... Então, é quem presencia, né? A ideia é eu estar, porque se eu estou em um lugar, vou pegar o exemplo da viagem, eu estou num lugar e eu percebo o ambiente, mas eu estou lembrando de mim, né? Entendendo como eu sinto, percebo e me relaciono com esse ambiente, porque é nesse lugar de estar que eu consigo mudar algo ou transformar algo, né? Então, se eu estou em batalha, quer dizer que eu estou travando, né, um conflito contra algo, mas e se eu apenas estou? Tá, eu começo a perceber, por exemplo, uma vez o Lama deu esse exemplo num vídeo, eu achei muito legal, eu já fiz algo parecido com vocês. Ele botou a cena de um filme, só para ilustrar tudo que eu estou dizendo. Ele colocou a cena de um filme com uma criança, numa cena extremamente comovente. Assim, a criança fazendo um discurso, interagindo com os cenários, personagens, e é algo que, se você não estiver consciente, você entra no sentimento da criança e você se emociona. Mas e se eu estou consciente de que eu estou vendo o filme? Então eu trago consciência para como o filme mexe com as minhas emoções. Olha, essa situação me deixa melancólico. Vocês vão perceber, por exemplo, num exercício como esse, que aquilo que antes mexeria com vocês, né, traria ondas internas, de repente não tem esse mesmo efeito. Então, se o filme ele é muito emocionante, é porque emocionalmente eu me envolvi com ele. Eu fui levada pela emoção, eu não estava consciente. Se eu choro num filme, se eu fico irritada no filme, se eu vejo uma notícia, gente, vamos pegar o cenário político que a gente teve, né, os conflitos políticos que a nossa sociedade mais viveu. Quanto mais a gente se envolve, mais nós somos levados. Se eu estou consciente, aquilo que acontece externamente a mim não me exalta da mesma forma. Então, é o que a gente fala, o tomada de consciência, né? A Dorinha fala estar vivo, né? Estar em paz, estar pleno. Eu consigo gerar mudanças. O simples fato de eu ver já muda a experiência. Uma pessoa é rude comigo. Se eu sou rude com ela, eu entrei, né, no movimento da minha emoção. Mas se ela é rude comigo e eu observo como eu me sinto, nossa, ela foi grosseira, e eu percebi que ela ser grosseira fez fisicamente eu sentir um aperto no peito, e emocionalmente me veio uma raiva. O simples fato de eu ter consciência da raiva já faz a minha resposta ser mais equilibrada. Por quê? Porque eu percebi a raiva antes de agir a partir da raiva. E talvez dizer uma ofensa para outra pessoa também. Ou ser grosseira com a outra pessoa. Ou ter uma conduta, uma ação de corpo, fala ou mente, que retribuísse essa emoção, que estivesse alinhado com essa emoção. Vocês entendem, né? Essa autopercepção? Pode falar, Haroldo. Desculpa te interromper. Eu, isso,
isso que o Cacheta falou e que você falou, eu, eu acho que isso aí que o Cacheta falou, eu, eu acho que depende do ponto de vista que, que a pessoa vê é, essa notícia, né? Se, se a pessoa vê com, com amor e não vê nenhuma maldade, vou, vou, vou deixar para não, eu, eu não vou fazer crítica, não, só, eu vou, vou deixar passar. Aí a pessoa não fica com raiva, não fica nervosa, nem, nem, nem ser exato, quer dizer que com essa atitude corta a energia, né? Perfeito, Haroldo. É uma postura diferente que a gente pode responder, né? Pode ser uma ação mais Exatamente. amorosa, mais Né? compassiva, né? Gratidão. Anete, você levantou a mãozinha? Levantei. Levantei. Eu não entendi o porquê você, quando o exemplo que você deu, que você assistiu um filme, de você se emocionar, se você chorar, sozinha, sem agredir ninguém, não deixar se levar pela emoção. Não entendi Ah, essa eu quis colocação que dizer você fez. Eu quis dizer como as experiências que a gente tem, por exemplo, ver um filme, ouvir uma música, ou conversar com alguém, pode fazer com que a gente, às vezes, responda, né? Entre num estado emocional e a gente não percebe a emoção. Então, por exemplo, não tem nenhum problema, né? A gente se emocionar com filme, com arte, com a alegria de uma criança, a gente é envolvido por aquela emoção. Mas aí a ideia é como a gente percebe. Eu estou consciente de que nesse momento surgiu uma melancolia, uma emoção com relação àquele estímulo. É nesse sentido, Anete. Ou, por exemplo, a gente escuta uma música. E aí, sempre que eu ouço aquela música, por exemplo, eu fico melancólico, eu fico triste, ou eu fico eu fico saudosa, eu fico com saudade. Então, esse exercício consciencial é a gente perceber como a gente se sente, né? Ah, então essa música faz com que eu me sinta assim. E aí, talvez eu queira, num outro momento, não sentir aquilo daquela forma. Então, é esse lugar de consciência que eu consigo primeiro me unificar com tudo aquilo que eu sinto, né? Percebendo, consciente das minhas emoções, dos meus pensamentos, para que talvez eu faça uma mudança, se for minha vontade. Então, mudança quando a gente pensa principalmente das emoções mais desafiadoras, como a raiva, né? Quando eu estou irritado, muitas vezes eu acabo agindo a partir de uma emoção. Então, eu consigo, nesse lugar de centramento, perceber a emoção, dar nome para essa emoção e decidir ali com mais consciência o que eu faço. Me retiro, respondo de uma outra forma. Fez sentido agora, Nete? Um pouco mais, mas Ah, eu entendo. Na verdade, o que você está falando é a reação que a gente vai ter a um estímulo que a gente se emociona, tanto e é positivamente quanto isso, negativamente. isso é a percepção, é o ver, nossa, eu estou irritado. Nesse momento veio a raiva, olha, eu estou irritado. Né? Nossa, agora eu estou triste. É perceber, é como ligar aquela chavinha da consciência e falar, ó, nesse momento eu estou me sentindo assim, ou isso me faz me sentir assim. Porque muitas vezes a gente age pela emoção, por exemplo, uma situação de agressão. A pessoa fez o que ela foi pelo instinto, foi pela emoção, né? Situações difíceis, a pessoa ela agiu, ela nem viu muito bem o que que ela estava sentindo, ela foi movida pela emoção, ela fez algo segundo o que ela estava sentindo. E aí depois, o que acontece muitas vezes é, nossa, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não tinha feito dessa forma. Uma coisa que a gente sempre lida, né? Fala algo e depois pensa, nossa, eu acho que eu não devia ter dito isso, feito isso. Por quê? Porque quando nós fizemos, nós não estávamos conscientes. Nós agimos a partir da emoção, fomos talvez por um impulso, ou de forma automática, né? Que foi a falinha que a Fernanda trouxe. Deu para dar uma clareadinha, Nete? Sim. Sim. Sigrid, se alguém quiser, gente, também trazer aqui uma fala, segundo o Uhum. que a Nete falou também, tá? Fiquem à vontade.
Primeiro, desculpa, porque eu interrompi as outras vezes, eu não estava achando a mãozinha, agora eu achei. Não tem E problema também não. oi para todo mundo que eu cheguei atrasada, mas mesmo chegando atrasada, eu vou persistir, tá? Uhum. Eu fiquei refletindo agora com essas falas ali e lembrei também uma época que eu fazia uma meditação na antroposofia, e a antroposofia, ela fala de se ter uma visão panorâmica da situação para que a gente não se identifique com a situação e conseguir ficar mais consciente. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois você fala, Aline. E eu Uhum. queria compartilhar também os meus pensamentos, né, que vieram. Ah, me veio assim de uma colega minha, de muitas atividades que ela faz que acaba me sufocando, e me veio que assim eu estou sem condições de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, me estressa, isso talvez um resultado de uma ansiedade. E aí me veio, eu percebi um barulho nos meus ouvidos ao parar, né? Já na primeira parte ali das nossas atividades. E eu senti também que minha pele vibrava com muita energia, mas era excesso, eu precisava de pausa, né? E agora estou melhor do que quando eu entrei, mesmo que atrasada. Então, como isso é importante, né? Estar no aqui, agora, se dando permissão desse tempo, né? Eu só tenho a agradecer. Caramba. Legal, Sigrid. Ó, a palavra que você usou foi a desidentificação, né? E Não eu se. acho que até casa lá com a fala da NET, para a gente tentar entender. A gente já fez vários exercícios aqui que a gente tomou consciência das nossas emoções, né? Semestre passado a gente trabalhou bastante a identificação da emoção. O que eu estou sentindo, a gente identificou por que estamos sentindo e o que ainda estava atrás do porquê nós sentimos. Então, a desidentificação, a primeira etapa dela, quando a gente traz ela para a prática, vamos pensar ainda na questão emocional. Eu estou sentindo, por exemplo, raiva. Eu gosto de trabalhar com a raiva, porque eu sinto, né? Eu gosto muito de trabalhar com a raiva. Então, se eu sinto nesse momento a raiva, quando eu trago esse olhar consciencial, né, essa autopercepção de como é sentir a raiva, primeiro, né? Como fica meu corpo quando eu sinto a raiva? Eu começo a desassociar. Eu não sou a minha emoção. Primeiro movimento da desidentificação. Eu não sou o que eu sinto. Eu não sou o que eu penso. Por quê? Por nos identificarmos tanto, muitas vezes a gente cai em ciclos de sofrimento. Por exemplo, nossa, eu tô com esse tipo de pensamento, então eu não sou uma boa pessoa. Eu me sinto dessa forma, então eu não sou boa. Eu sinto isso pela outra pessoa. Eu sinto inveja, eu sinto ciúme, eu sinto medo, eu sinto raiva. Eu não sou uma pessoa boa. Então a gente começa aí já rompendo com essas crenças, né? De que nós somos aquilo que a gente pensa. Quando a gente anota os pensamentos, que nem a Sigrid trouxe, outros colegas trouxeram, a gente, a primeira coisa que começa a perceber como os nossos pensamentos são aleatórios, né? É aleatório, é caótico, e o Osho fala isso nesse livro. É uma série de pensamentos sem padrão, mas quando eu começo a anotá-los, porque eu estou me desidentificando deles, né? É como se eu ganhasse um espaço e me tornasse uma observadora, conduz a consciência sem julgamento a observar o pensamento, aquele pensamento, ele perde a força. Vocês vão ver que naturalmente, quando você tenta observar o pensamento, ele desvanece, ele some. E aí você fala, mas cadê o pensamento? Por quê? Porque deu lugar à consciência. Então eu me torno o observador. E a mesma coisa com a emoção. Tá, estou sentindo raiva. Eu observo a raiva. Eu noto ela. A gente sempre começa pelo corpo, porque nós percebemos muito mais forte as emoções, né? Aqui, nesse corpo físico. Como que fica o meu corpo quando eu tô com raiva? O coração acelera, circulação sanguínea aumenta, né? Eu fico mais ofegante. E aí talvez venha um padrão de pensamento. Nossa, essa pessoa não pode falar assim comigo, isso é injusto, isso é errado, porque a raiva muitas vezes está associado a um sentimento de injustiça. Então, não, eu não posso deixar dessa forma, essa pessoa não pode fazer isso, e aí vem toda essa movimentação. Tá, agora eu percebi como eu fico quando eu tô com raiva. E aí eu começo a dar lugar para o sentimento, né? Eu não vou mais entrar em embate com ele, tá? Estou sentindo. Dou um nome. A gente fez isso semestre passado. Nomeio, isso é raiva. Essa sensação de respiração ofegante, de peito acelerado, é raiva. Tá,
Por que eu estou sentindo assim? Então, cada vez que a gente faz um exercício assim, a gente consegue distanciar. Ou como a gente já fez várias vezes, eu entro num estado respiratório, né? Estou ali conduzindo a minha atenção para a minha respiração. Naturalmente, eu estou me desidentificando da emoção. Porque a emoção, ela ainda tem força enquanto eu dou atenção para ela. Então, se eu identifico ela, se talvez eu até consiga encontrar a origem dela, é porque quando isso acontece, eu sinto isso, porque isso para mim é errado, tá? Então, aqui eu começo a trazer a consciência para outros estados, no caso aqui, minha consciência sensorial, para os meus sentidos, minha consciência para a respiração, e aí eu vou me desidentificando, eu vou distanciando da emoção. A emoção se torna fraca, a consciência começa a prevalecer. E nesse lugar de consciência, eu restabeleço minha paz interna. E aí, puxando de novo lá para a pergunta da Anete, o que que acontece quando eu estou vendo algo, me identifico com algo? Eu me torno aquilo. Eu me torno aquela emoção. Então, talvez aquilo que eu vi ou aquilo que aconteceu me traga muito sofrimento. A pessoa disse algo para mim, eu senti raiva e eu começo a sofrer. Sofrer porque eu fico tanto ruminando a lembrança do ocorrido, relembrando como eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter assumido uma postura diferente, ou dito outra coisa para aquela pessoa, porque o meu ego, ele quer ter razão, ele quer ganhar, ao mesmo tempo que eu fico revivendo aquela emoção e ela já aconteceu. Foi no começo do dia, quando eu estava atravessando a rua e aquela pessoa falou aquilo para mim. Ou lá no trabalho, a pessoa falou uma coisa para mim e eu fico com a pessoa o dia inteiro. Eu me identifiquei, eu me envolvi. E aí, quando eu vou soltando, desassociando, desidentificando, eu passo de novo a ser esse eu que o Osho fala, que não é o eu do ego, é essa presença unificada, é essa consciência lúcida que presencia. Ah, aconteceu algo, eu senti tal emoção, eu presencio essa emoção. E aí a gente para de lutar contra os sentimentos que a gente não acha agradável, a travar batalhas com os pensamentos ruminativos, né? Fica vindo aquele pensamento, aquela ideia, nossa, minha mente não para, tô com enxaqueca, escuto tanto isso das pessoas, não estou com tanta dor de cabeça porque eu não consigo fazer minha mente parar. Como eu faço a minha mente parar? Ou algo que aconteceu essa semana e eu achei muito legal. Eu passei por uma situação, e na hora veio um pensamento assim, uma situação que para mim era desagradável, tá? E aí na hora veio o pensamento assim, eu não gosto de sentir isso. Então eu queria tanto que isso passasse. Na hora eu falei, só que eu falar isso para mim mesmo veio esse estado de consciência. Ah, eu quero que passa. Se eu quero que a sensação emocional, esse desconforto no peito passe ou não se repita, quer dizer que eu não estou aceitando. Primeira coisa, eu não estou aceitando o que eu estou sentindo. Por isso que eu estou ficando ansiosa por estar sentindo essa angústia, esse mal-estar. Então, o que que acontece se eu parar de brigar com o mal-estar? Talvez até encontrar a pessoa não seja um incômodo. Sabe quando você tem um sentimento desconfortável com uma pessoa e você não quer encontrar ela, mas acaba de você encontrar essa pessoa e vem aquele sentimento, vem aquela situação? E se a gente aceita? Talvez a gente consiga até conviver melhor com a pessoa. Nossa, a pessoa me faz me sentir assim. Tudo bem, então deixa eu dar lugar para o que eu sinto, deixa eu dar nome para o que eu sinto. E ao mesmo tempo eu solto, porque eu não sou o sentimento. Faz sentido para vocês? Tudo isso que eu falei? Encaixa aí? Tentei contextualizar de várias formas aqui, Anete, para ampliar assim, a possibilidade de entendimento. Sim, Mas, Obrigada. imagina. Então, essa foi a proposta de hoje. Assim, eu gostei muito de tudo que vocês trouxeram, porque é essas pequenas tomadas de consciência. E elas são ínfimas, gente. São, às vezes, exercício muito simples. Nesse momento, eu estou sentada na cadeira. Né? Nesse momento eu estou percebendo a minha postura, como eu estou sentada, me ajeito. Eu estou percebendo o que eu estou falando e como eu me sinto quando eu falo, tá? E depois a gente se perde de novo, a gente entra de novo nesse estado inconsciente de sair daqui, vai terminar a aula, vocês vão levantar, vão fazer alguma coisa, vai conversar com a família, e pode ser que de novo vocês percam essa consciência, essa lucidez de vocês andando, se movendo, do que você sente quando o outro fala, e tá tudo bem. E é essa constância, esse exercício, tá? O próprio Osho fala, não é fácil. O exercício é simples. É fácil? Não, não é.
Então, requer de nós o quê? Um esforço, tá? Um envolvimento, porque é muito mais fácil a gente estar inconsciente. Poupa energia. Estar consciente demanda muita energia. Demanda mesmo. E a gente, às vezes, só consegue alguns instantes. E nem o Cacheta falou, né? Ele falou, eu consegui ficar 4 minutos, ali eu já fui. E foi muito. 4 minutos é muito, tá? Às vezes a gente não fica nem 3 segundos, nem 5 segundos. Mas com a prática, seja um exercício respiratório, seja um exercício de desidentificação, seja o parar, serenar, né? Contemplar. Contemplar é o quê? Estar consciente. Eu estou consciente, eu estou contemplando o ambiente, a minha conversa, né? Se o outro está falando comigo e eu estou pensando, eu não estou ouvindo. Eu já estou pensando na resposta que eu vou dar, né? A Zélia me traz uma declaração, abre o coração para mim, e eu estou aqui já pensando o que eu vou responder para a Zélia. Então, eu não estou ouvindo a Zélia, porque a minha consciência não está presenciando o som e a informação, né? Eu já tô ali, ó, a Zélia falou isso, então eu vou dizer isso para ela, porque eu quero tentar ajudar a resolver o problema dela. Não, talvez ela só precisa da escuta, né? E na comida, eu só tô presenciando a comida, né? Quando eu deito, eu posso só estar consciente do meu corpo na cama, consciente da minha respiração. Isso é um ótimo exercício para quem tem problema de insônia, dificuldade para dormir, né? Presencia o ar entrando e saindo, da sensação do corpo em contato com a cama. Quando a gente era criança, falavam para a gente contar carneirinho. Isso também é exercício meditativo. Você traz a atenção para a contagem, porque se você não está consciente, você perde a contagem. Você 1, 2, 3, 10, 20. Não, tô ali 1, carneirinho, 2, desde criança. Para quê? Para me trazer a consciência para mim e conseguir relaxar e dormir, tá? Essa foi a proposta do encontro de E hoje? Oi, pode falar, uma Aparecida? perguntinha antes de encerrar. Pode acontecer de a gente não conseguir identificar o sentimento, mesmo Ou assim, nessa busca de perceber o que que eu estou sentindo, como que meu corpo reage, como que você fica, fala, você às fala vezes, no assim, sentido de identificar? de identificar o sentimento. Que tipo de sentimento? É uma raiva? É um amor? É uma indiferença? Então, nesse exercício, a gente conseguir identificar esse sentimento. Porque, igual como você disse, eu não quero sentir isso mais, né? Então, peraí, por que que eu não estou aceitando? Mas eu não consegui identificar ainda que tipo de sentimento que é. Eu tenho o pensamento, mas e às vezes uma reação no corpo, mas eu não tenho conhecimento do sentimento. Uhum. Primeiro Consegui já me dá, explicar ou não? conseguiu, que aí eu acredito que sim, né? Que aí é aquilo que a gente estudou semestre passado. Como eu amplio o meu entendimento daquilo que eu sinto, que aí muitas vezes vem ampliar o nosso vocabulário. Aquele livro que a gente trabalhou Permissão para Sentir, a gente viu que o nosso vocabulário, na verdade, ele é até muito pobre. A gente tem poucas palavras para definir as nossas emoções. Em pouquíssimas. O mais comum que a gente tem são as básicas, né? Tristeza, alegria, raiva, ciúme. Então, a gente tem um vocabulário muito limitado, e esse vocabulário também muda de país para país. Então, só resgatando o que a gente viu naquela obra, como que a gente amplia isso? Primeiro é observar, né, as nossas práticas de atenção, e segundo é a gente começar a dar mais forma para aquilo e ampliar o vocabulário. Então, existem listas de emoções, para quê? Para a gente começar a saber quais são as outras emoções que existem, né? Como é que a gente dá nome? Mas a primeira coisa é a observação. Então, por exemplo, você está ali só sentindo um desconforto, naquele momento, acolhe o desconforto. Porque senão você vai entrar numa batalha mental de, nossa, eu não consigo identificar o nome. Só de você entrar nesse estado, você já vai entrar no estado de sofrimento. Não, eu não consigo dizer o que eu sinto, será que tem alguma coisa de errado? Poxa, mas eu tinha que saber o que eu sinto, aí eu não sei o que eu sinto. Olha a mente começando uma batalha, né? Ah, eu Às vezes a gente sinto. fala assim, não, eu tô sentindo, mano, eu já não tô sabendo, então esse sentimento não é meu. Então esse pensamento não é meu. Eu já comecei a fazer assim, mas onde que eu quero chegar? Então isso não é meu, não, isso é influência, vou deixar isso pra lá. Aí de Aham, repente tá lá o pensamento de novo, tá lá o sentimento, tá lá aquela reação orgânica, né? A gente acaba uhum, sentindo em alguma parte do corpo, às vezes tem uma dor no coração, ou o braço fica ruim, mas aí uhum, não consegue identificar se é um sentimento bom, não é porque tá incomodando, né? Porque se fosse uhum, bom, eu tava leve, eu tava feliz, né? Mas não sei se é uma tristeza, uma
uma melancolia, uma raiva, uma mágoa, fiquei Uhum. perdida aí. Dar nome não vai adiantar muita coisa, né? O bom era resolver o que se sente, né? Legal, Cida. E é isso, é dar lugar para isso, né? Porque até essa questão, eu tenho que saber o nome, é interessante? É. É interessante no processo quando a gente fala assim, nossa, eu quero me desenvolver um pouco mais, eu quero saber lidar com isso de uma forma mais saudável, porque eu sinto isso de forma recorrente, eu não gosto de me sentir assim, é desagradável. E aí a gente vai até se ressignificando isso. O que que é agradável e desagradável? Por que que isso é desagradável? Ah, porque eu sinto um peso no peito, né? Eu não fico alegre, me faz querer ficar sozinha, eu não quero estar com pessoas, né? E aí a gente vai entendendo isso, interessante. Então, quando eu sinto isso, eu quero ficar mais comigo, tá? Eu quero ficar mais comigo porque eu quero, talvez, ter a oportunidade de me acolher, né? Porque talvez agora tá me vindo alguns insights e reflexões. Então, é que nem pensar assim, a tristeza, ela tem uma linguagem. E a linguagem da tristeza, muitas vezes, é trazer, né? A gente de volta para esse espaço interno. A alegria, não, a alegria ela é expansiva, ela gera conexões. Então, na alegria eu quero estar com os outros. Então, às vezes, o primeiro passo é só dar lugar para a sensação, porque a emoção ela expressa no corpo. Eu sinto a raiva, a tristeza, a agitação é no corpo, a ansiedade. Já fiz práticas com um professor que eu comecei a ter uma crise de ansiedade. Do nada, assim, eu estava sentada e continuar de olhos fechados aumentava a minha ansiedade. E como eu não tinha o entendimento da prática, eu me sentia assim a prática inteira. E quando eu terminei a prática, o professor olhou para mim e falou: Por que você não interrompeu o seu sofrimento? Por que você simplesmente não abriu os olhos? E levantou e deu uma volta. Eu pensei, porque parece que era errado eu não dar conta de concluir a prática. Parece que tinha alguma coisa errada comigo. Como que eu não dou conta de ficar até o final da prática meditando se todo mundo dá conta? E aí era um exercício de gentileza, né? Ela para a gentileza falou: então, próxima vez seja gentil. Abra os olhos, interrompa a prática, saia da sala, depois se quiser volte, né? Até isso, esses pequenos atos de gentileza. Tá muito incômodo, tá muito difícil de lidar agora? Toma um ar, busque uma distração, faça uma caminhada, beba uma água. Nossa, hoje eu estou muito irritada. Faça algo que talvez vai te trazer um pouquinho de bem-estar e talvez num outro momento você consiga, com o tempo, ir trabalhando esse lugar de falar, ok, você está aí hoje, é desconfortável, é desagradável, eu não gosto, mas eu estou aqui, eu estou presente, eu permito que eu experiencie essa sensação, essa emoção, tá? É interessante isso. Para mim foi uma virada de chave, assim. E por que que eu tô brigando comigo? Porque eu fiquei ansiosa. Tudo bem, fiquei ansiosa, aconteceu. E pode acontecer. E por que que isso é errado ou ruim? É parte da minha experiência. E aí a gente vai fazendo aqui, cortando essas conexões fortes, né? Que nos levam sempre a esse estado de dor e sofrimento. Então, até isso, tem uma crise de ansiedade, se for possível, né, dentro da sua prática, do seu desenvolvimento, até olhar para a emoção, né, perceber como você fica quando você está ansioso, e perceber que você está ou não travando uma batalha com essa ansiedade, e se é possível você dar lugar para a ansiedade, né, só observar ela ali, deixar ela se expressar, talvez ela se torne mais branda, né? É uma forma da gente trabalhar isso também, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Foi legal? André. Então é isso, gente. Gratidão. Gratidão por hoje. Se a Nete e a Lucy quiserem abrir a câmera só para a gente fazer um registro. Encerrando aqui agradecendo vocês.